Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil. O Brasil teve mais um recorde de número de mortes, chegamos a quase 4 mil mortos em 24 horas. Só para vocês terem ideia, né? Você pega os 10 países do mundo onde mais morreram pessoas nas últimas 24 horas pela Covid-19, no Brasil morreu mais do que todos os outros 9 países somados. A gente tem uma noção do tamanho da nossa tragédia nesse momento, que não são só números. Certamente quem está nos ouvindo conhece, infelizmente, alguém que morreu. Essa tragédia não impacta só a saúde das pessoas, impacta a renda. Tem uma combinação de perda de renda das pessoas com aumento do preço da carne, com aumento do preço do gás, com aumento do preço da comida em geral. Muita gente perdeu seu emprego. Muito pequeno e médio empresário que também não tem nenhum apoio por parte do governo, fechou seu serviço, e é um momento onde, de fato, a gente exige, de um lado, muita vontade de luta da nossa parte, porque a gente tem uma barreira política que precisa ser enfrentada, que é a postura, o projeto do presidente da República, do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, muito exercício de solidariedade. A gente está tendo que inventar formas de se ajudar. O Brasil está passando uma vergonha, porque nós estamos com um plano de vacinação a passos de tartaruga, né? E isso o Bolsonaro, mais uma vez, tem responsabilidade direta, porque, diferente de outros países do mundo, foram oferecidas para o Brasil, entre junho e setembro do ano passado, o total de quase 700 milhões de doses de vacinas. E todos os produtores queriam fazer parceria com o Brasil. Em primeiro lugar, porque o Brasil tinha muitos casos, tinha uma transmissão muito alta, então todo mundo que está desenvolvendo a vacina quer testar a vacina num lugar que tem muita transmissão, que inclusive o resultado aparece mais rápido, então você consegue testar mais rápido a sua vacina, e porque o Brasil sempre teve um programa nacional de vacinação muito reconhecido. Na pandemia H1N1, que aconteceu em 2009 e 2010, eu era ministro do presidente Lula, o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público do mundo inteiro. O Brasil vacinou, na época, mais de 83 milhões de pessoas em 3 meses, né? E agora, nesse ano, né, o Brasil está há mais de 2 meses do programa de vacinação, sequer foram vacinadas 20 milhões de pessoas, né? Um volume muito menor do que esse recebeu 2 doses. Quando a gente junta todos os idosos, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de educação, da assistência social, do transporte nas cidades, de segurança, pessoas com deficiência, pessoas que têm doença pulmonar, cardíaca e diabetes, população indígena e quilombola, juntando todo esse grupo, dá mais ou menos 80 milhões de pessoas. Ou seja, a gente poderia ter vacinado todo esse grupo prioritário em 3 meses no país. Se a gente tivesse começado em dezembro, teria terminado em fevereiro ou março a vacinação desse público. E a gente poderia estar vacinando nesse momento o conjunto, né, o resto da população, até chegar a 170 milhões de pessoas vacinadas, que é a meta, porque a gente não vai vacinar criança e gestante por enquanto, que não tem vacinas testadas ainda para isso. E a grande preocupação que nós temos é de surgir alguma variante que seja resistente às vacinas que nós temos. Por enquanto, as variantes que surgiram no Brasil, ou as variantes que circulam no Brasil, todas elas são, as vacinas que nós temos são eficazes contra ela, mas podem surgir variantes que sejam resistentes a vacinas que nós temos. Por isso que o Brasil hoje é a maior ameaça global à Covid-19. Está todo mundo muito preocupado com o que acontece no Brasil. O Bolsonaro optou, não é incompetência, não é incapacidade, muito menos loucura. O problema de Bolsonaro não é psiquiatra. O problema de Bolsonaro é crime de responsabilidade, é Tribunal Penal Internacional. Porque o que o Bolsonaro lidera? Ele fez uma opção diante da pandemia de, ao invés de se esforçar em salvar vidas, controlar a pandemia, ele optou ao contrário, ele optou por estimular, em função da pandemia, o conflito, o desprezo à vida,
o desprezo aos mais fracos, o desprezo aos mais vulneráveis, porque isso compõe o discurso dele, o projeto permanente, né, político dele. Por exemplo, quando ele assume uma postura negacionista contra a ciência, não acreditar em vacina, desrespeitar o que a ciência fala, é porque ele estimula um discurso contra a ciência em outras áreas também. A crítica que ele faz à ciência, por exemplo, sobre quais medicamentos têm que ser usados para a Covid-19, ele também faz a crítica à ciência sobre o papel da universidade pública, sobre o papel do professor. Existe um projeto em curso que é liderado por Bolsonaro, mas é assumido por outros. Tem juízes que assumem esse discurso, né? Eu estou acompanhando a luta do prefeito Edinho de Araraquara, por exemplo, que de forma correta fez o lockdown para valer, antes de entrar em colapso o sistema de saúde da cidade de Araraquara, e tem juiz entrando com liminar lá em Araraquara, querendo a reabertura de bar, de restaurante, né? Ele enfrenta esse que é um movimento bolsonarista, que tem a ver com a necropolítica, como você falou, esse desprezo em relação à vida, né? Então, Bolsonaro resolveu enfrentar a pandemia alimentando esse seu discurso, esse seu projeto político, para manter essa sua base movimentada, com um discurso de ódio, né? E por isso as instituições são tão importantes, né? Por isso a gente precisa enfrentar isso lá no Congresso. Citar um exemplo, eu aprovei no ano passado um projeto de lei para proteger os profissionais de saúde, obrigar que tenha equipamento de proteção, e para caso o profissional de saúde tenha que ficar afastado do trabalho, não pôde voltar mais ao trabalho por conta de alguma sequela da Covid, ou se infelizmente ele venha a morrer, o Brasil é campeão de mortes de profissionais de enfermagem, por exemplo, que esse trabalhador tenha um benefício, ou para ele, caso ele tenha ficado afastado, ou se ele tiver morrido, um benefício para os seus familiares. Bolsonaro vetou esse projeto, a gente aprovou no Congresso, ele vetou, nós conseguimos derrubar o veto dele há mais ou menos 2 semanas, virou lei, mas ficaram 7, 8, 9 meses que a lei podia estar em vigência, que deixou de estar em vigência. Então, existe um projeto de Bolsonaro, de membros do Congresso, né, que precisa ser enfrentado, e isso depende muito da sociedade, Cachoeira. Tem uma senhora que me falou uma vez uma frase, eu nunca esqueço, ela era uma conselheira de saúde, do Movimento Popular de Saúde, aqui de São Paulo, que ela falou assim, Padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão. Eu ainda luto porque eu estou convencido que o melhor tratamento precoce para o Brasil não é cloroquina, não, é fora Bolsonaro. As pessoas não podem brincar, né? Se alguém se infectar hoje e precisar de um leito de UTI, não existirá esse leito de UTI. A pessoa pode ter o dinheiro que tiver, não vai ter esse leito de UTI. Até o Sírio-Libanês, o Einstein, que são os grandes hospitais da elite brasileira, estão com filas para internação de UTI. Então, as pessoas se cuidarem, se protegerem. Quem tiver que sair de casa, reforçar a proteção do uso de máscara de forma correta, higienização. Não entrar em qualquer tipo de aglomeração, ainda mais, né? Vai para festa, vai... Gente, aguenta, dá para aguentar, né? Aguenta, porque você está sendo responsável contigo e com as pessoas que você ama, porque muitas vezes você pode estar infectado sem saber que está infectado e transmitindo para muita gente. Segundo, né? Todo mundo pode encontrar, ou no local onde mora, ou no movimento que faz parte, ou buscar nas redes sociais. Se tiver dúvida, né, lá na nossa página do @Padilhano, a gente faz várias sugestões de entidades, de movimentos que estão exercendo a solidariedade nesse momento, porque tem muita gente precisando, Cachoeira, de ajuda para comer, para colocar comida para o seu filho, né? E esse exercício da solidariedade está sendo muito importante, porque também está gerando novas lideranças políticas, novos movimentos, novas formas de articulação, redes que foram construídas para enfrentar e se ajudar. Por exemplo, mulheres que construíram uma forma de se ajudar para evitar a violência, para suportar a jornada quádrupla que estão sendo submetidas, pessoas que se ajudaram aí
para geração de renda, seja confecção de máscara, seja confecção produção de alimento, entrega de alimento. Acho que esse exercício da solidariedade é fundamental. E o terceiro, essa pressão sobre os parlamentares, seja o vereador, vereadora, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, precisa fazer marcação cerrada nos parlamentares do seu estado, checar cada votação, cobrar deles uma posição em relação ao impeachment de Bolsonaro, cobrar deles uma posição em relação aos projetos que a gente põe para votar lá, que buscam defender a vida, vacina já para todos, dinheiro para o pessoal poder sobreviver e apoio para pequeno e médio empresário, para que eles possam manter os empregos.